Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala mais uma vez é o Matheus e eu vim aqui no canal do Professor Global falar para vocês sobre vetores e dar continuidade à nossa série de vídeos. Então vamos lá. Nós vimos anteriormente, vamos lá, recapitulando, que vetor é um segmento de reta orientado. Então eu posso dizer um módulo, a direção e o sentido. Lembrando que módulo é o tamanho. Sentido é se ele é positivo ou negativo. Então, show. E na última aula, nós vimos sobre uma soma vetorial, que se eu tenho um vetor A e um vetor B, para eu fazer a soma, eu devo posicionar um na parte traseira do outro, na parte superior de um na parte inferior do outro, e o vetor resultante dessa soma vai ser o vetor que liga a parte traseira do vetor que está atrás até a parte superior do vetor que está à frente. Então, pela regra do paralelogramo, que a gente pode traçar aqui dessa forma. Então, a diagonal do paralelogramo que fecharia esses dois vetores unidos aqui em uma soma, fecharia em um quadrado, desculpa, essa diagonal maior é o vetor resultante dessa soma. Então, agora a gente vai trabalhar com a soma vetorial, mas nós agora vamos começar a usar números. Além de vetores numéricos, além de vetores geométricos, nós vamos usar números. Então vamos lá. Inicialmente eu vou escrever aqui o meu plano cartesiano em amarelo. Y aqui em cima e X aqui. Então tá. Quando eu quero definir um ponto no meu plano cartesiano, por exemplo, o ponto 1, 1 aqui. Aqui é 1 e aqui é 1. Então, eu defino esse meu ponto da seguinte forma. Eu escrevo a posição em X e a posição em Y. Exatamente como é um jogo de batalha naval, né? Que a gente tem as coordenadas alfabéticas e as numéricas. E a gente faz uma coordenada alfanumérica para encontrar a posição dele. Mas aqui nós vamos usar a coordenada em X e em Y, todas numéricas. Então vamos lá. Em X, esse ponto é 1. Em Y, ele também é 1. Então eu sei que ele está localizado na posição 1, 1, que fica no primeiro quadrante, que é essa posição aqui. Ok? Aí, agora eu quero definir um vetor, de acordo com o que a gente já estava planejando, né? Vamos definir aqui um vetor. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Quando eu tenho um vetor, eu posso posicioná-lo na origem. Digamos que eu tenho um vetor aqui e eu quero descrever ele. Deixa eu deixar o vetor verde. Eu quero descrever esse vetor e eu quero descrever esse vetor. Então, eu vou pegar esse vetor e posicionar na origem, porque é uma propriedade do vetor, essa possibilidade, essa mobilidade que ele tem. Então, o vetor devidamente posicionado, agora, para que nós possamos descrever ele numericamente, a gente precisa saber que esse vetor ele sai da origem e vai até o ponto A, que eu chamei aqui. E aqui é
O de origem. Então, ele é o vetor OA. E para eu encontrar o vetor OA, eu vou fazer o vetor A. Os dois são esse que é um vetor. A gente tem que definir assim. Menos o vetor O. Então, lembrando que é sempre o ponto inicial, quer dizer, o ponto final, menos o ponto inicial, para a gente poder fazer esse cálculo. Então, vamos dizer que o ponto A seja aqui 3 e aqui 2. Então, se eu tenho OA menos, que é O menos A, vou escrever aqui embaixo, eu vou ter o vetor 3 e 2 menos o meu vetor 0 e 0. Porque é assim que a gente define a origem, 0, 0. Ok? Então, se eu tenho esse vetor aqui, nessa soma, como é que a gente faz? A gente pega a coordenada em x menos a coordenada em x e a coordenada em y menos a coordenada em y. Logo, o meu vetor OA é definido por 3 e 2. Show de bola? Então, quando a gente tem nós temos um vetor, ele é formado por dois pontos, que é o ponto inicial até o ponto final. E eu sabendo esse módulo, a direção e o sentido, eu consigo, sabendo esses dois pontos, eu encontro o módulo, a direção e o sentido e consigo expressar ele de uma maneira mais simples, que é esse vetor no espaço, no plano, posicionado na origem. E assim a gente faz essa subtração e encontra como o nosso vetor é expresso. Então vamos lá ver mais alguns outros vetores. Então aqui vamos pegar o exemplo do vetor 2 e 2 menos o vetor 5, 6. Então nós temos aqui 2 menos 5, que vai ser 3, menos 3, né? E vetor 2 menos 6 vai ser menos 4. A gente pode escrever esse vetor assim, menos 3 e 4, certo? Aí eu vou expressar ele no plano cartesiano. Tem aqui o plano que eu botei em verde e eu tenho o seguinte ponto. Ponto menos 3 e menos 4. Então, vou posicionar aqui, né? Vou achar x igual a menos 3, que a gente vai posicionar mais ou menos aqui. E y igual a menos 4. Lembrando que essa coordenada é y e essa coordenada é x. 3, aqui, menos 3 e aqui menos 4. Então, o vetor ele pode ser descrito desta forma aqui. Até tem para orientação dele, porque se nós temos o nosso vetor negativo, que ele pode ser escrito assim, 3, 4. A gente vai ter um vetor orientado no sentido negativo, onde ele é negativo em y e em y e em x, ok? E se isso aqui fosse positivo, a gente ia ter
3. O inverso desse vetor, exatamente. 3 e 4. 4, 3 e aqui. Mais ou menos. Ok? Então, show? Agora, como dever de casa, quero que vocês, depois voltando no vídeo, é claro, vocês plotem no Maple Calculator todos os vetores que a gente trabalhou aqui para praticar, a gente exercitar o que a gente aprendeu. Ok? E o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo.